Olá amigos, muito boa tarde. Hoje é domingo, dia 5 de abril de 2020. Hoje eu estou fazendo um vídeo diferente aqui. Quero mostrar um pouco da natureza aqui que tem aqui perto. Tem uma praça bacana aqui, bastante árvore. Aqui é um lugar bem arborizado. Eu moro no interior de São Paulo. A maior preocupação de todo mundo, de muita gente, lógico, né? Tem sido a pandemia e o que ela tem causado, no caso, essa quarentena. Bom, para todo mundo que já segue a gente, segue outras pessoas muito bacanas no Facebook ou no YouTube, pessoas que fazem um trabalho muito bacana. Se eu for citar aqui os nomes, vou fazer injustiça, porque são muitas pessoas bacanas mesmo, que fazem um trabalho muito bacana de alerta e de informação. Já ficou claro que é uma pandemia política. Isso já está muito claro para muitas pessoas. Eu disse no vídeo de 26 de janeiro, para quem me acompanha no YouTube, eu já disse que o vírus era uma arma biológica que estaria a favor do pessoal que quer implantar uma nova ordem mundial para o mundo. Eu já disse isso lá no dia 26 de janeiro. E nós já estamos postando muito sobre isso no meu blog, A Verdade Liberta, para quem acompanha. Pois bem, aos que já pesquisaram e já se informaram da maneira correta, a pandemia que foi causada pelo vírus, que foi fabricado, como o próprio Trump disse na sexta-feira, foi um vírus induzido artificialmente. Não são palavras minhas, são palavras do Donald Trump. Foi um vírus que foi induzido artificialmente. Tá? Então, essa pandemia, o único objetivo dela não é afastar as pessoas do risco de morrer, porque vejam só, por ano, como nós já informamos várias vezes aqui, vocês podem tirar essa informação nos sites que fazem referência e noticiam sobre as pandemias no mundo. Por ano, de 650 mil a quase 1 milhão de pessoas morrem de gripe, ou decorrente dos problemas que a gripe traz. Muitas delas já estavam com doenças pré-existentes. Isso é fato. Muitas delas já estavam com a imunidade muito baixa por falta de vitamina D, muitas com problemas pulmonares, fumantes crônicos, pessoas acima de 70, 78, 80 anos de idade. São as vítimas, são as maiores vítimas dos vírus de gripe. Então, o principal objetivo dessa pandemia já ficou claro para muita gente que pesquisa e faz pesquisa sério. Não é afastar as pessoas de ficar doente pelo vírus, é quebrar a economia, porque é uma pandemia fabricada pela esquerda mundial. A esquerda que controla a OMS, que controla vários órgãos no mundo todo, e que é a mesma esquerda do Deep State, né? Que é o Estado Profundo. Muita gente já se deu conta disso, mas um número muito maior de pessoas que não têm conhecimento sobre essas coisas continua preocupado, apavorado. E tem um motivo muito simples para isso. Claro, a falta de dinheiro. A pandemia vai gerar outra pandemia, a pandemia do vírus, já começou a gerar uma outra pandemia, que é a pandemia da fome, do desespero, da falta de esperança de muita gente, porque não vai ter o que comer, porque não estão trabalhando, não estão gerando renda. Mas esse é justamente o objetivo deles, uma última cartada com todas as forças para que eles continuem no poder, essa turma de negativos, de gente ocultista, que não ama o próximo. É uma cartada violenta para quebrar a economia, para gerar um caos e provavelmente vai gerar uma guerra ainda. Uma guerra física, mas assim, já existe uma guerra de informações.
fulano fala A, o outro fala B, o outro fala C, tal governo fala D. Então, para quem já está vivendo nesse meio que nós vivemos, que é o de estudo e análise de todos os movimentos da nova ordem mundial, a gente sabe que é exatamente isso que eles querem, uma confusão de informações para que as pessoas fiquem sem horizonte. É muito sério esse momento. É muito sério a situação, uma situação nova para muita gente. Nós nunca tivemos quarentena nos últimos 100 anos no Brasil. Então, é uma hora que as pessoas precisam se ajudar. Quem tem mais tem que ajudar quem tem menos. Eu já falei isso até na live do nosso amigo Renato. Quero mandar um abraço para o Renato Barros, do canal Questione-se, que me convidou para uma live e foi um sucesso, está sendo muito acessado. Nós fizemos uma live na segunda-feira à noite. Quem não viu, acesse aí o canal do Renato, que é o Questione-se no YouTube, e veja a nossa live lá que foi feita na segunda-feira. Pois bem, nós falamos várias coisas nessa live e outras notícias surgiram, inclusive essa, do Trump dizer que o vírus foi induzido artificialmente. Todo mundo dos governos que trabalham a favor da humanidade já sabem disso, mas eles precisam de provas e mais provas para poder incriminar essa turma e tirar eles do poder. Toda essa movimentação de tropas que vocês têm visto, nem todos têm visto, porque, como eu já disse, nem todo mundo acompanha isso. As pessoas têm medo de se informar em sites diferentes da mídia convencional e se chocarem com as notícias. Fica muito difícil, ninguém quer mudar forçado. Nenhuma mudança, às vezes, é espontânea, né? Então, as pessoas são forçadas a mudar de opinião, forçadas a acreditar no óbvio, né? Então, fica difícil, às vezes, falar com muita gente pelo fato de que as pessoas não querem ter medo. O medo atrapalha em tudo. Então, já está tendo um movimento muito grande de tropas no mundo. Esse movimento é liderado pelos Estados Unidos no momento. Várias prisões já estão acontecendo, nós estamos tirando informação de vários links europeus, de que pessoas ligadas ao Deep State, pessoas ligadas a essa nova ordem que cometeram outros crimes, né? Os principais são crimes contra a humanidade, crimes de pedofilia e etc, etc. Então, essas pessoas já estão sendo presas. Eu quero chamar a atenção também para vocês, quem não tomou ciência ainda disso, de que a situação é muito grave mesmo, e eles estão lutando muito, está causando pânico também, até no pessoal que trama contra o mundo. Nós tivemos recentemente o suicídio do ministro da Economia da Alemanha. O que esse pessoal sabia? O que esse cara sabia que levou ele ao suicídio? Que certeza ele teve que ele não tinha mais esperança, que ele tirou a própria vida? Então, o momento não é para as pessoas de bem se desesperarem, embora muitos estejam desesperados, mas o desespero maior é da turma da nova ordem mundial, que sabem que vão perder a batalha. E essa aliança branca que a gente está comentando no blog e outras pessoas no mural do Facebook, tudo, está avançando. Estão fazendo prisões, explodindo bunkers pelo mundo. Quem acompanha os sites de informação sobre terremotos e tudo já está vendo que está sendo um grande número de tremores em áreas que eram praticamente tranquilas. Então, a informação que nós temos é que prisões estão sendo feitas, bunkers estão sendo destruídos, explodidos, e crianças que eram usadas para fins maléficos, eu não vou nem descrever aqui, que vocês já devem imaginar, que é uma rede de pedofilia mundial, que é sustentada pela nova ordem, pelo Deep State, que eles usam essas crianças para tirar o adenocrome do cérebro, que é uma substância que prolonga a vida e dá força, e é um processo todo maligno que eles fazem, mas enfim, pesquisem aí. Então, isso já tem acontecido, já é uma guerra de informações, já começou prisões, já começou as explosões dos bunkers, onde esse pessoal maligno se reunia para tramar contra as pessoas e contra o mundo. Vocês desculpem o barulho, mas eu não vou desistir do vídeo aqui na varanda, que eu quero que seja uma imagem mais agradável.
Então, a informação que nós temos repassado, filtrando ao máximo. A mídia convencional não vai estar falando disso, porque a mídia convencional, a maioria dela está vendida para a esquerda. A China pegou pesado, comprou governadores, comprou deputados, comprou empresas de televisão, mídia em geral, sites. Vocês sabem disso, já é notório. Falar sobre isso é chover no molhado, como eu costumo dizer aqui. Manter a calma é fundamental. Colocar a cabeça no lugar, porque o principal projeto, o principal motivo de toda essa confusão é o medo que está sendo gerado. Então, com medo, eu falei hoje num grupo do WhatsApp nosso, com medo as pessoas malemar conseguem fazer um café, descer uma escada, dirigir um carro, porque elas estão em pânico, elas estão com medo de ficar doentes, estão com medo de ficar sem dinheiro, né? O medo sustenta o pessoal do mal, não sustenta o pessoal do bem. O que sustenta o pessoal do bem é amor, vibrar em amor, pensar positivo, né? Você tem que se informar, ter conhecimento para dirigir a sua prece de uma maneira positiva, de uma maneira racional e lógica, tá? Então é muito importante que vocês tenham uma espiritualidade, né? Não estou falando de religiões, que vocês mantenham essa espiritualidade, essa conexão que vocês estabeleceram com uma força superior, com o cosmos, tá? Com Deus, com Jesus, cada um aí no seu cantinho, da maneira que gosta de fazer e que te traz paz. Então, perdão, vibrem positivamente. Vibrem positivamente, escutem músicas mais calmas, não é hora de escutar música que irrita. Escutem músicas em 432 Hz, pesquisem sobre músicas em 432 Hz no YouTube. Elas têm acalmam melhor, porque são trabalhadas para influenciar diretamente no cérebro e acalmar as pessoas que precisam de paz, tá? Pesquisem também músicas de 528 Hz, que a gente chama de frequência do amor, tá bom? Façam preces, meditem, sejam fortes, sobretudo, não tenham medo. É difícil pedir isso, eu sei, porque o maior medo é esse: ficar sem dinheiro, ficar sem sustento, porque tá tudo parado, a economia parou. Mas ela vai voltar. Mas outra moto é assim mesmo. Então, por favor, pensem positivo, torçam para o presidente, orem pelo governo. Não é hora de ficar pedindo intervenção militar. Eu tenho certeza absoluta que o Bolsonaro sabe o que está falando, embora que sabe o que está fazendo, embora às vezes ele não saiba a maneira certa de falar, mas ele é uma pessoa que, até onde eu vi aqui, é uma pessoa que trata com a verdade, que é o bem do Brasil, tá? A mídia é influenciadora em querer nos colocar o Bolsonaro como sendo um engodo, né? Eu quero que vocês pensem, se não fosse ele nesse momento no poder, como é que estaria o Brasil? Nós tivemos recuperação de várias empresas, nós tivemos aprovação de várias coisas importantes. É uma luta. O governo vinha sendo manipulado e ainda é pela nova ordem. Desvincular tudo isso, tirar todo esse pessoal que está atrapalhando o bem da economia, da sociedade em geral, tanto no Brasil quanto no mundo, é um processo doloroso e não é do dia para a noite. E requer que as pessoas torçam, colaborem da melhor maneira possível neste momento. Sobre a quarentena, eu vou dizer a minha opinião, muita gente pode achar que eu estou exagerando ou não. Eu acho que até que não é tão... Eu já vi vários médicos, estou falando baseado em vários médicos, ok? Que eu já vi muito, inclusive, muito vídeo. Inclusive postei 2 ou 3 vídeos no meu canal com médicos falando. Não é tão grave essa epidemia a ponto das pessoas se desesperarem. Esse vírus é menos potencial letalmente do que o HN1 e do que o influenza. Okay? Ele é mais transmissível. Por quê? Porque as pessoas não têm imunidade, só isso. Tá bom? Então, um tempo necessário para que o sistema de saúde fosse organizado, eu até concordo, mas mais do que 15 dias, que já é um absurdo, seria uma irresponsabilidade. Lá fora nós estamos vendo que o pessoal já está falando em 30 de abril, a Itália já fala em maio. Então, quem falar
contra a economia voltar a trabalhar e as pessoas fazerem uma quarentena vertical, uma coisa mais responsável, mais lógica, já é discurso de gente que é da nova ordem mundial. Isso é fato, ok? As pessoas têm que trabalhar, o país tem que produzir. Existem pessoas do grupo de risco que precisam ficar em casa, são as pessoas já com mais idade, que já têm problemas de saúde, que já fizeram cirurgias graves. Tudo isso todo mundo já sabe. Mas assim, pessoas economicamente, pessoas que estão com a saúde boa, né? Que são economicamente ativas, que podem produzir, que podem gerar renda e que tenham uma idade fora do grupo de risco, elas devem voltar ao trabalho, tá? Mais do que do dia 7 em diante, eu já acho que é uma irresponsabilidade, só vai confirmar o que nós temos falado com relação aos planos do pessoal que come na mão da nova ordem mundial. Governadores, políticos, não preciso nem citar nomes aqui. Vocês já estão vendo quem está jogando contra e quem está jogando a favor do Brasil. Quem está jogando contra está dizendo que é a favor. E os que estão jogando a favor, os que são do contra, estão dizendo que estão jogando contra. É uma guerra de informações. Dividir agora, separar esse joio do trigo é importante. Começa aqui, ó, na cabeça de cada um, raciocinar, ver o passado de cada um, dos seus políticos, dos governadores, das pessoas que estão no controle de várias coisas, de várias autoridades, no caso, né? Para saber quem provavelmente está atrapalhando, colaborando com a nova ordem mundial e quem está ajudando o país e o mundo a se libertar disso. Eu fiz preces hoje, vou continuar fazendo, eu tenho aqui a minha fé, eu acho importante isso. Eu quero que vocês permaneçam com esperança no coração, procurando não ser muito vidrados, né, nessa coisa da informação da mídia, desses jornais, dessa televisão que não colabora em quase nada. Eles exaltam quando morre uma pessoa e diminui quando 50 pessoas são curadas. Vocês podem perceber que é assim. E várias pessoas estão sendo curadas, principalmente pelo uso do hidroxicloroquina em conjunto com a azitromicina, que é recomendado pelo médico, ok? Nós postamos várias informações sobre isso no canal do blog, que é o site nosso, que é o A Verdade Liberta, celissiqueira.blogspot, e também no meu mural no Facebook e nos grupos de informação que eu criei e que nós criamos. Então, por favor, eu vou terminar o vídeo. Eu quero desejar um domingo de paz para você, de meditação para todos vocês, de meditação. Quero que vocês pensem sobre tudo isso, separem o joio do trigo, continuem torcendo, nós vamos vencer. A preparação espiritual é muito importante, ok? Tenham todos um bom domingo, fiquem com Deus, muito obrigado, até o próximo vídeo.